O TikTok é a melhor rede social para os médicos. Esse é o meu pensamento e eu vou te justificar por quê. Quando a gente fala em TikTok, a gente está falando de relacionamento de uma forma mais natural. O Instagram virou como uma vitrine, né? O médico, ele é mais sério, ele mostra a rotina dele, mas ele tem várias questões que acaba que ele não traz muito ele, né? Ele é realmente visto como médico. Às vezes algumas características dele não são vistas, né? Ele não expõe nas redes sociais, no Instagram, de uma forma mais desse contato que a gente tem. Diferente do TikTok, que tem médico que tá deitado na cama conversando, né? Esse eu não acho que é a melhor versão que você pode trazer para o teu paciente, né? Na visão de você ter um TikTok para também trazer mais pacientes para o teu consultório. Mas essa conexão que tu cria, essa conversa, porque o estilo de conversa que a gente tem no Instagram e no TikTok e no YouTube são muito diferentes. No TikTok parece que eu tô tendo um acesso à tua vida. Então eu, como paciente, me sinto como se eu conhecesse esse médico. Então a gente pode ter esse vínculo muito maior que eu penso, até tenho outros vídeos que eu falo sobre por que médicos estão sendo tão processados, e a minha visão é que falta o relacionamento e a relação médico-paciente. Porque está fragilizada essa relação em que o paciente às vezes está vendo o médico somente como um prestador de serviço, que o médico está vendendo um produto, ele pode contestar, ele pode exigir questões que são irreais, ele pode exigir um resultado que é irreal, né? E por algum procedimento ou algo que ele não gostou, ele já quer culpar o médico e quer o ressarcimento dos valores, quer até pedidos indenizatórios, enfim. Mas com o TikTok, para mim, é a forma que o médico consegue melhorar essa relação médico-paciente. Eu tenho um cliente que ele é oftalmologista, ele praticamente só faz cirurgias, né? E tem muitos clientes que a primeira vez que eles chegam no consultório, eles já chegam abraçando o médico, eles querem ter o contato dele, porque nas redes sociais ele é muito carismático, principalmente no TikTok, ele conta a rotina dele, ele conta os treinos que ele faz, ele tá com a esposa dele fazendo comida, ele mostra os filhos, essa exposição, eu acho que cada um define o quanto quer mostrar, mas o paciente tem noção de quais são os assuntos que esse médico gosta, do que ele pode conversar com esse médico, de gostos que ele tem. Então, isso eu acho que a forma, se tu utiliza o TikTok de uma forma que você possa se mostrar e de uma forma legal, pode trazer um benefício gigantesco para o médico. Porque hoje, principalmente com o aumento dos médicos, ser somente um oftalmologista, você acha vários, né? Infelizmente, está sendo essa a realidade. Então, ainda mais se você é cooperado, né, em alguma uma cooperativa, alguma operadora de plano de saúde, então tem muitos, né? Então, você se diferenciar para que o paciente chegue até você de uma forma que eu quero contratar não, né? Se for, digamos, um contrato para uma cirurgia, mas eu quero que o doutor fulano de tal faça a minha cirurgia da catarata, eu quero ele, porque eu gosto dele, porque eu sei os valores dele, e no Instagram a gente pode mostrar, mas eu acho que são de formas diferentes, e vejo que no TikTok é muito mais real. Então, eu vou te trazer alguns pontos do que você pode ou não falar para também te auxiliar sobre, poxa, ok, vou abrir meu TikTok, mas o que eu vou falar? Eu sei que existe uma fiscalização grande e eu posso ser, né, ter uma sindicância, ser processado eticamente pelo meu conselho, então o que a gente pode fazer, né? Você pode dar a sua opinião sobre algumas coisas. A gente vê que tem muito dermatologista que faz a maquiagem, que fala dos produtos que estão usando. Tu tem que ter muito cuidado só sobre essas publicidades que você está fazendo. Não é, né, não é proibido que o médico faça uma publicidade, mas tenha muito cuidado quanto a isso. Né, de alguma empresa de cosméticos te chamar para fazer essa publicidade, tenha contrato sobre isso, tudo bem resguardado, né? E lembre que você não pode prometer resultados. Então, principalmente, existem algumas dermatos que mostram, né, como é que é feito o procedimento na clínica dela, todo o atendimento da recepção. Isso é muito legal, porque o paciente começa a entender como funciona, né, todo esse processo para chegar na clínica da doutora, conversar com ela, daí passa para outra sala, e daí depois, enfim, várias dessas questões para que ele já saiba como é e também para que ele crie o desejo de querer estar lá, ele quer estar na tua clínica, ele quer conversar contigo, né? Então isso é muito legal.
Eu tenho uma outra cliente que ela é obstetra e eu posso falar sobre como ela se posiciona nas duas redes sociais e eu acho isso muito legal. No Instagram, ela mostra somente o lado profissional. Ela mostra ela no consultório, ela mostra ela no bloco, ela é preceptora, então também. Então, o que que ela mostra? Ela mostra a rotina ali, ela não mostra pacientes, ela mostra um pouquinho os bebês quando nascem, mas tudo bem organizado. E ela mostra os alunos dela, né? Ela mostra toda a galera que tá ali, a equipe na hora da cirurgia. Ela faz muita caixinha de perguntas, né? As pacientes gostam muito, então ela fala muito sobre isso e ela tem respostas muito boas. Ela vai mostrando o ambiente onde ela tá, enfim, é muito legal acompanhar ela. Mas ela não expõe muito a vida pessoal dela ali. Diferente no TikTok. No TikTok ela é noiva, então ela tá contando a vida dela como noiva, porque que ela fez tal preparação, ela testando as comidas do buffet, enfim. Então, ela criou nesse TikTok que ela fala de tudo, tem ela se maquiando, ela mostrando a roupa que ela vai usar, ela provando os vestidos, ela tá criando um ponto agora sobre o casamento. Mas ela dá a opinião dela, a gente consegue ver o que ela reposta, né? Então, alguns entendimentos do que ela pensa. E ela conta, então, um pouco também de como é que ela é para obstetra, como obstetra, mas eu vejo nela ela, né? Eu vejo a doutora, eu posso conhecer um pouquinho mais. E, obviamente, principalmente um obstetra, que é a pessoa que vai, né, conduzir um dos maiores momentos da vida da mulher, né, de ter o seu filho. Então, é muito importante eu ter esse carinho com ela, esse contato com ela. Então, tem muitos pacientes que vieram para ela justamente porque ela mostrou esse outro lado dela no TikTok. E isso não manchou a imagem dela de nenhuma forma. Então, por isso que ela tem noção do que ela posta, né? Então, você tem que ter alguma noção. Eu lembro que, não sei se vocês lembram, de que teve uma médica, uma cirurgia plástica, que ela fazia as cirurgias e depois ela mostrava a camada de gordura. Gente, isso não pode, né? A gente tem que ter uma noção do que se posta ou não. Você não vai postar cirurgia no TikTok. Existe uma, se eu não me engano, ela é uma patologista e ela fica mostrando algumas peças, né? Enfim, não sei se isso é possível ou não. A gente deveria ver ela, como ela fala num caráter muito, muito, muito educacional, é possível. Mas é possível de se considerar que seria um pouco assim sensacionalista, de uma forma que não seria bom para todas as pessoas verem isso, né? Somente em conteúdos médicos. Porque uma cirurgia você não vai expor nas redes sociais onde qualquer pessoa possa ver. Você vai expor num lugar controlado, num congresso para outros médicos, ou num perfil fechado para outros médicos, talvez, né? Mas tem que tomar muito cuidado. Então, o primeiro ponto, né? Esse caráter educacional, informacional, que você está ensinando o paciente, você está indicando para ele informações sobre questões de saúde que ele deve saber. Isso é muito legal. Você compartilhar a tua rotina no hospital, a tua rotina do consultório, você mostra a tua secretária como é que ela é, você mostra os outros médicos que atendem na clínica. Esse vínculo é muito legal de ser mostrado, né? Você falar sobre preços, sobre promoções, isso não é legal, né? A promoção o médico não pode fazer, preço você até pode publicar, mas você tem que ter muito cuidado e você deve pensar, né? Provavelmente a maioria dos médicos tem marketing, mas o que é um bom senso? Se eu sou uma médica, eu não fico botando qual é o valor da minha consulta. Eu não acho que para, né, a imagem que você quer trazer, isso é uma informação pessoal que daí depois o paciente, se tiver interesse em fazer uma consulta contigo, vai perguntar, a secretária prontamente vai dizer como funciona o atendimento, quais são os valores e formas de pagamento. Não há nenhum problema quanto a isso. Outro ponto que é bem importante, né, sobre a descrição. Se a finalidade do teu TikTok é mostrar a tua prática médica, atrair mais pacientes, então presta bem atenção. Você tem que colocar o seu nome, o seu CRM, se você é especialista, colocar o seu RQE e deixa tudo certinho, todas as informações, tá? Outro ponto que eu acho que é bem importante, a gente falou sobre as dermatos, mas o antes e depois, né? A promessa dos resultados, você tem que cuidar muito, 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 porque além de que o paciente pode depois dizer, olha, tu tinha feito essa promessa, porque eu tenho aqui o teu TikTok, tu disse que quem faz uma cirurgia dessas vai ficar assim,
né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é também as normas, né, do CFM de que não pode prometer resultado. Então, tenha muito cuidado, principalmente porque no Instagram existe, né, as postagens no feed, existem as postagens nos stories. Então, tem uma diferença de tempo. Então, tem muitos médicos, às vezes, aproveitam dos stories para poder deixar algum resultado ali, porque termina em 24 horas. Contudo, a gente sabe que tem esse tipo de stories também no TikTok, mas acho que a maioria das pessoas não usa. Mas vai ficar no feed do TikTok ali o teu procedimento que tu fez, o antes e depois da paciente com as fotos. Então, cuide muito disso, porque eu posso fazer um procedimento contigo, eu tiro um print daquela paciente e digo, olha, eu não fiquei assim, tu me disse que eu ia ficar assim. Né? E a gente sabe que a justiça vai sempre pro lado do paciente. Na maioria das vezes a gente não consegue comprovar. Então tenha muito cuidado quanto a isso. Outro ponto que eu acho que é bem importante sobre essa conexão, a gente já vê que no TikTok tem muitos acadêmicos de medicina que eles já estão postando na sua vida, as suas rotinas no hospital desde sempre. E isso pode trazer um lado muito bom de que o paciente pode começar a ver a tua jornada, ver que você está seguindo, né, que você está estudando e querer e começar a confiar em você desde sempre. Ou pode ser que o paciente veja, né, um vídeo, algo de você falando mal de alguma pessoa, fazendo as dancinhas, nada contra as dancinhas, mas eu acho que você atrai o tipo de paciente que se sente, né, conectado com você, então depende muito de qual é o tipo do que você está fazendo. Enfim, mas existe um cuidado que você deve ter por conta das redes sociais. Né? Então, como a gente tá abrindo muito espaço da nossa vida, eu vejo de uma forma positiva. Se você entende o que você tá fazendo, obviamente que nada deve ser totalmente cronometrado, mas você deve ter uma estratégia e pensar de, poxa, qual é a visão das outras pessoas sobre o que eu tô postando aqui? Será que é legal? Tem muito médico que fala sobre rotina de estudos, rotina para residência. E isso é muito legal, porque além de atrair o público dos outros médicos e você poder fazer um contato muito legal, você também está atraindo pessoas diferentes que num futuro podem gostar de você e trazer como pacientes e você vira amigo dessa pessoa, né? A pessoa começa a te conhecer e fica, poxa, ela estuda como eu, ela tem, olha todo esse tempo de estudo que esse médico está fazendo, que legal, né? Quero ter essa consulta com ele, eu confio nele. E eu acho que a base, né, da relação médico-paciente é a base de tudo. Então, as redes sociais estão conseguindo trazer essa forma de conexão. Então, me conta aqui se você usa o TikTok, se você acha que é uma ferramenta boa. Eu acredito que sim, existem certas limitações que o médico deve se atentar por conta do Conselho Regional de Medicina, do Conselho Federal de Medicina, mas é uma excelente oportunidade para quem quer começar a se conectar com o paciente de uma forma muito diferente do Instagram. Até o próximo vídeo.